Estamos de volta com a Revista da Cidade e agora vamos falar dos temas mais atuais, né? O que está acontecendo aí não só na cidade de São Paulo, mas em todo o Brasil. Olá, doutor Eduardo Leite. Bom dia. Como é que você está? Tudo bem? Tudo ótimo. Também. Uma quinta-feira. Agitada, né? Sempre, né? Um pouco menos do que a gente imaginou, porque ontem a cidade inteira estava com medo de que a gente não conseguisse sair de casa. Não só o trânsito estaria bem mais parado do que a gente encontrou, mas também existia aí uma possibilidade, uma especulação acontecendo em cima de uma greve geral, atingindo todo o transporte público, né, doutor Eduardo? Que não aconteceu, né? Você sabe que hoje está marcado o Dia Nacional da Luta, né? Ou seja, os sindicatos estão se organizando, os centrais sindicais estão se organizando para poder lançar esse dia. Mas eu tenho uma ideia formada em relação a essa questão do Dia Nacional de Luta, porque eu penso que muitos brasileiros, praticamente os dias são marcados pela sobrevivência, né? Então hoje, marcar o dia de hoje como o Dia Nacional de Luta é algo realmente redundante, né? É algo São 365 evasivo. dias de luta. Exatamente, para muitos brasileiros, né? Talvez para eles que estão na rua hoje seja só hoje, né? Mais um dia, né? Mas não para mim não é um dia. Eu entendo o seguinte, que essa mobilização das centrais sindicais, ela não tem legitimidade, tá? Ela não tem legitimidade, por quê? Porque, na verdade, aproveita as manifestações populares que aconteceram algumas semanas atrás. Estão pegando carona? Mais do que carona, ou seja, para mim são partidos políticos travestidos, porque os centrais sindicais são partidos políticos travestidos, né? Ou seja, eles colocam todos os associados na rua, convocam os associados, entretanto, nós concluímos de que muitos políticos nasceram efetivamente dessas centrais sindicais. Temos muitos exemplos. Então aí pelo menos há 20 anos, né, e nada fizeram. Então, você acha, então que eles fazem de conta, eles estão, na verdade, do lado do povo, mas com interesses políticos por trás. Eles estão fazendo alguns pleitos, né? Eles estão fazendo alguns pleitos que efetivamente tem coisas muito mais importantes do que os pleitos feitos pelas centrais sindicais hoje. Eu acho que tem situações muito mais sérias no país para serem discutidas, dentre elas aquela que foi levantada nas manifestações que foram legítimas, que era o povo na rua, sem partido político, sem centrais sindicais, era cada pessoa com o seu cartaz de forma individual, mas fazendo a sua manifestação. Aquilo eu acho legítimo, isso eu acho efetivamente legítimo. Não isso que está acontecendo hoje. Hoje nós estamos a um passo realmente de uma anarquia, de uma bagunça, né? Não que nós não tivemos bagunça há alguns dias atrás, né? Algumas semanas atrás tivemos o vandalismo. Entretanto, eu acho que realmente eu não consigo enxergar nessa movimentação de hoje, nessa mobilização de hoje, como alguma coisa legítima. Mas tem alguma coisa positiva dentro dessas coisas que eles estão reivindicando para o dia de hoje? Fim do fator previdenciário, enfim, aposentadoria, reajuste na aposentadoria. Tem alguma dessas reivindicações que você considera legítima? Na verdade, tem gente que não sabe nem o que é isso, né? Ou seja, tem gente falando, o que é fator previdenciário? Muita gente está perguntando isso. Tem muita gente que não sabe. Então, são pleitos que na verdade, a sociedade não sabe. Coisa que, há semanas atrás, as manifestações eram claras, apesar dos políticos acharem, não conseguiam entender o porquê, achavam que a motivação era tão somente a questão do aumento da passagem, mas não era. Obviamente, tinham outros apelos. Eles queriam que fosse, né? Gostariam que fosse, porque na verdade era só manter o mesmo valor, reduzir o valor e aí todo mundo ficava quieto em casa. Eu acho que essas manifestações, elas recuaram. Eu acho que, inclusive, as centrais sindicais, elas avançaram até porque as manifestações recuaram, né? Pelo menos em São Paulo, né? Ou seja, as pessoas não foram mais para a rua, estão esperando a ação, né? As ações que o governo, tanto federal quanto estaduais, possam... Estão prometendo mais, né? Ou seja, que vão fazer e que vai acontecer. Ou seja, o próprio Senado tem dado uma resposta, não o suficiente. Eu acho que eles demoraram muito, é uma coisa meio intempestiva, ou seja, passou o tempo, né? E agora eles querem recuperar a perda política que tiveram.
né? Então eu acho que essas centrais sindicais é a tentativa de resgatar o que os partidos políticos perderam, né, há semanas atrás. Para mim essa é a leitura. Eu também estou tendo essa visão. Assim, eles estão tão impopulares agora, neste momento, as pessoas, eles estão percebendo que as pessoas estão tão insatisfeitas com essas manifestações que eles só estão aprovando questões que são realmente, que agradam as pessoas. A gente pode ver o Senado voltando atrás na questão dos suplentes de ontem para hoje. Na verdade, nada mais do que o oportunismo. Tanto é verdade que você tem meia dúzia de pessoas, ou seja, você tem os bloqueios que são feitos, que hoje com meia dúzia de pessoas você faz bloqueio na Vila Paulista. Ontem mesmo tinha 100 pessoas e bloquearam. Ou seja, então meia dúzia de pessoas com cartazes hoje faz o bloqueio e que a polícia na verdade não tem feito absolutamente nada, não tem deixado as manifestações acontecerem, são pequenos grupos. Então a leitura que eu faço realmente desse movimento Dia Nacional da Luta, que para mim não tem nenhum significado, né, é realmente um oportunismo, algo que mais uma vez demonstra efetivamente que eles estão querendo trabalhar nessa lacuna, nesse espaço que foi aberto com as manifestações, e que isso obviamente vai passar, amanhã já não tem mais nada, volta ao normal, e eu acho que é isso. Como a gente vê nessas imagens ao vivo que acabaram de passar, muitas bandeiras de partidos estão sendo levantadas ali ao mesmo tempo, inclusive o MST também está envolvido nesse Dia Nacional. O que mais me incomoda é exatamente essa confusão que se faz entre centrais sindicais com partidos políticos, né? Há quem diga, não, na verdade a sociedade não gosta dos políticos, mas tem uma admiração por partidos políticos. Eu discordo, eu acho que na verdade a sociedade não gosta nem de político, nem tampouco de partidos políticos, porque partidos políticos é um instrumento que se utiliza para a prática de corrupção. Queira ou não queira, os partidos políticos se utilizam das suas bandeiras. Você vê que tem, na verdade, verdadeiros caciques e partidos, ou seja, os partidos têm donos. E partido não pode ter dono, assim como centrais sindicais também tem dono. Ou seja, se você for verificar aí, por exemplo, o próprio sindicato dos transportes, né, urbanos, você percebe que, na verdade, ele está há muitos anos, há décadas, na mão das mesmas pessoas. Isso significa o seguinte, que isso, na verdade, é hereditário, ou seja, é de sucessão. Então, isso que não pode acontecer. Poder bom é o poder que, na verdade, você consegue oxigenar, o que você consegue, na verdade, transferir esse poder para que as pessoas continuem com energia e trabalhando em cima disso. Aquilo que é muita sucessão, ou seja, aquele grupo continua o tempo todo, e nós temos exemplos disso de partidos políticos. São verdadeiras centrais sindicais, né? Ou seja, você mesmo citou a questão do suplente de Senado. Você pegar, por exemplo, o ministro Lobão, o filho dele assumiu o quê? Está no Senado como senador, no lugar dele. Então isso percebe claramente que é uma sucessão, né? Então isso não pode acontecer. De fato, né? Isso que você falou com relação aos políticos, que as pessoas já associam político, independente do que ele fez ou deixou de fazer, com corrupção, isso aí é fato, né? Eles estão realmente com a imagem muito manchada e eles precisam fazer muito ainda para tentar reverter isso. E os partidos nada mais são do que uma reunião deles, né? Então, uma reunião de corruptos, a gente pode traduzir dessa forma. Né? É uma forma de você conseguir manter as pessoas presas àquelas centrais sindicais. A gente está mostrando agora as imagens da Dilma, naquele momento em que ela foi vaiada pelos prefeitos, a maioria deles pelo menos, e daqui a pouco a gente fala sobre isso. Quero que você comente também a respeito da queda na popularidade da nossa presidenta Dilma Rousseff. E eu continuo com o doutor Eduardo Leite aqui, falando do que está acontecendo no país de uma forma geral, né? A gente viu ontem a nossa presidente Dilma sendo vaiada. Eu somei aí a Dilma com vaia. Saiu Vilma. Mas eu conheço uma Vilma também, que é uma síndica de um prédio também, que não é nada... Não é popular também. Não é nem pouco popular. Com a popularidade não baixa. Tem a minha popularidade. Bom, ontem ela foi vaiada no encontro com os prefeitos, né? E eles não estão muito satisfeitos com o repasse, mesmo ela anunciando o repasse para as cidades. Como é que está essa situação? Como é que você avalia isso? Você vê que coisa interessante? Ou seja, você precisa uma movimentação, uma manifestação. Senhoras que eu estava falando agora, de 82 anos, ir para a rua com cartaz. Obviamente, essa senhora de 82 anos não vai estar nessa manifestação. Hoje, porque não tem nada a ver, ou seja, é outra coisa. E aí você pega a presidente Dilma, tem que ser pressionada
né? Ou seja, para poder começar a fazer liberação de verbas, né? O que eu acho isso não que a liberação não vai ser importante, lógico que vai ser importante, mas é um pouco intempestiva, né? Isso poderia ter sido feito lá atrás, né? Ou seja, isso já devia ter sido feito a partir do primeiro dia de governo da própria Dilma, né? Não pode deixar, é óbvio. E o que os prefeitos, a vaia que ela recebeu, é em função até do fundo de repasse aos municípios. O que é o fundo de repasse? É o imposto, ou seja, é a carga tributária toda, e parte dessa carga tributária é repassada para os municípios. Hoje se passa 23% de toda a carga tributária para os municípios fazer todo o desenvolvimento social e daí por diante. Que é o IPI? IPI, ou seja, todos os fundos, todos os impostos federais, né, que repassam esse valor, essa verba. E passa tão somente 23%. Os prefeitos, eles estão sempre pleitearam 25%, quase 26% do repasse do valor, ou seja, um pouco mais de um quarto do valor seria repassado para os municípios. Entretanto, se restringe, tanto é verdade que agora que ela anunciou aí a liberação de alguns bilhões para os municípios, para poder trabalhar com a saúde, educação e daí por diante, né? Então eu acho que essa vaia foi merecida, obviamente. A Dilma tem muito o que fazer ainda, ela tem um ano e pouco de governo, e dentro desse um ano e pouco de governo, antes de pensar em reeleição, essa coisa toda, ela tem que realmente colocar o país num crescimento econômico, ou seja, fazer com que o país volte a ser um país importante, como foi até 2000, até 2002, né? Porque de lá para cá nós não tivemos alguma coisa importante, relevante para o país, né? Eu acho que alguma coisa que realmente pudesse ter um significado a nível internacional. Ao contrário, eu acho que na verdade houve um retrocesso. Então eu acho que a Dilma, ela tem que, na verdade, fechar as lavanderias que eu venho sempre falando, né? Ou seja, ministérios, né? Ela não sabe o nome dos ministros na sua totalidade. Tem tantos, né? São muitos ministérios. Fora então que ela criou. Tem que começar a fechar essas lavanderias, porque são verdadeiras lavanderias. Secretaria serve para poder não só fazer, não deveria ser, né? Mas serve para praticar muita corrupção, ou seja, emendas parlamentares. Mas né? ela, com relação aos ministérios, ela já voltou atrás, né? Surgiu um boato de que ela iria reduzir e enxugar o número de ministérios, mas ela disse que não, que ela precisa dos ministros e vai continuar com esse número grande. O que ela precisa começar com uma reforma política e para combater a corrupção, ela precisa reduzir os ministérios. Assim como o próprio Alckmin precisa reduzir o secretariado, os secretários, porque também tem uma quantidade imensa de secretários, de secretarias aqui no estado de São Paulo. Né? Ou pela quantidade poderiam estar trabalhando muito mais e muito melhor. Tem quase 40 secretarias em São Paulo. No governo federal também tem praticamente 40 ministérios. É muita coisa, 30 e poucos, é muita coisa. Ou seja, tem secretarias que você ela pode ser agregada numa única secretaria. Então, é muita gente, ou seja, é um cabide de emprego, na verdade, porque a secretaria ela foi feita exatamente para isso, né? Foge completamente do anúncio. Então, essa vaia que a Dilma recebeu foi merecida, ou seja, nem os prefeitos estão acreditando mais na presidente. Porque, obviamente, para você vaiar alguém que vai te dar dinheiro para poder fazer as necessidades do município... É porque essa pessoa já pisou muito na bola, né? Porque, na verdade, nem eles estão acreditando. Ou seja, então, isso é o reflexo de algo que deveria ter sido feito lá atrás e não foi feito. E agora, na calada da noite, então, precisa correr com essa questão, né? Eu acho que o governo Alckmin, essa semana, anunciou uma coisa muito perigosa, que é a compra daqueles caminhões de jato para dispersão de manifestações. Eu não sei se você viu esse anúncio. Não, isso eu não vai gastar, o governo do estado de São Paulo, o Alckmin já anunciou que vai comprar alguns caminhões para próximo ano. Quer dizer, vai gastar dinheiro com mecanismo de repressão. Completamente. E é aí que começa as coisas, as contradições do governo. E as pessoas falam assim, por que você fala tanto mal? Eu não falo mal, eu na verdade faço uma constatação, ou seja, eles anunciam na mídia, né, e a gente repercute chega a isso. nossa conclusão. Eu acho um absurdo gastar dinheiro, porque caminhões de jato d'água para dispersão de multidões é muito bom lá no Oriente Médio.
Nós não estamos no Oriente Médio. Aqui as manifestações, elas são democráticas, elas são né? também. Elas estão asseguradas pela Constituição. E quanto tempo elas demoram para acontecer? Quanto tempo o povo ficou calado, aguentando de tudo? E se você quer saber, a verba para compra desses caminhões são 30 milhões de reais. Que isso, gente? É mecanismo de repressão isso aí, que coisa absurda. É aí que está o ponto, ou seja, então ou ele é mal assessorado, ou essas pessoas, ou esses governantes são mal assessorados, que eu acredito que possam ser mal assessorados, porque ou eles falam coisa que não deve falar, ou eventualmente compra aquilo que não deve comprar, né? Ou seja, e não faz políticas públicas nesse país. Por que então, não isso pergunta que é pro muito povo engraçado. se eles querem que gaste dinheiro numa coisa dessa? Exatamente. É lógico que ninguém quer que gaste dinheiro nisso, porque tem outras coisas mais importantes do que isso, e o povo, entendeu? quando achar necessário, vai querer se manifestar, sem tomar jatada d'água na cabeça. Agora, falando em questões das pessoas se manifestarem com um intervalo grande de tempo, faz tempo que a gente não vê as pessoas se manifestando dessa forma aqui no Brasil, né? Aliás, essas greves gerais, como essa que está acontecendo agora, pela informação que me chega aqui através da produção, essa é a 4ª greve geral em 30 anos. A última foi feita na época que o Collor foi deposto, inclusive. Você acha que a Dilma corre algum risco aí nesse contexto todo, se a gente avaliar pelo histórico? Olha, o que acontece é o seguinte, é que na época, eu comentei outro dia aqui que o governo Collor foi realmente um punguista naquela ocasião, perto da roubalheira que acontece hoje. Tadinho, É óbvio que a Dilma corre um sério risco, né, de ter um impeachment, né? Eu acho que, se bem que acho que o Congresso não tem moralidade, né, para poder julgar um impeachment na atual conjuntura, porque realmente o Congresso Nacional é um organismo extremamente corrupto, né? Você tem 500 e poucas pessoas que não são dignas de estarem lá, e eu estou te falando, colocando todo mundo num saco só, né? Porque agora não dá para você separar esse daquele. Na verdade, eu acho que o Congresso tem que ser modificado na sua totalidade, tem que aproveitar para o ano que vem, que o Senado vai ter a mudança de 1/3 dos senadores, tem que mudar todos os senadores, não pode se repetir esse que estão aí, porque já está mais do que provado que eles não fazem absolutamente nada, né? Então eu acho que é uma grande oportunidade. Eu estava ouvindo essa semana aqui uma entrevista do Pedro Simão, e o Pedro Simão, ele disse claramente, ou seja, esse é o momento da juventude política poder avançar com essa questão das eleições de 2014. Eu vou só abrir uma aspas no que você está falando, doutor Eduardo, porque nós temos imagens agora ao vivo da Avenida Paulista que mostra o momento da chegada dos motoboys à Avenida Paulista. Eles estavam, se eu não me engano, na Avenida dos Bandeirantes, fazendo também um manifesto, e agora eles estão engrossando o caldo ali na Avenida Paulista. Olha só, muitos motoqueiros chegando, muitos motoboys chegando. Na verdade, eu não estava sabendo dessa manifestação também, né, que os motoboys iriam também participar dessa manifestação de hoje. Não estou sabendo também qual é a pauta de reivindicações, o que eles estão querendo. Será que tem alguma coisa a ver com relação àquelas fiscalizações ou aquela legalização que eles precisam para trabalhar a partir de agora? Na verdade, também é uma central sindical, que é, na verdade, o Sindicato dos Motoqueiros, que o ano passado também fizeram, não sei se foi esse ano ou ano passado, também fizeram, acho que foi esse ano aqui, fizeram a paralisação da Paulista, enfim. Então, as reivindicações no mesmo sentido, também com relação a essa questão das novas regras para o município respeitar, ou seja, sinalização, curso, né, que ainda não tem uma solução em relação àquilo. Ou seja, as pessoas estão trabalhando sem fazer esses cursos, sem cumprir o que a lei determina. Então, mas aí o que eu vejo nesses motoboys é realmente mais uma central sindical aderindo a esse manifesto, né? Então esses motoqueiros, eles vão engrossar, outras centrais sindicais vão também, daqui a pouquinho são os motoristas. Eu não sei se os motoristas de caminhões também não aderiram a esse movimento, né? Acredito até que isso efetivamente aconteça. Então eu acho que isso vai engrossando cada vez mais, vai ter uma paralisação da Paulista, hoje não tem jeito, ou seja, a Paulista vai parar, né? Mesmo porque é o coração financeiro do país. É aqui que está a notícia, né? É o coração financeiro. Eu ouvi uma vez o ministro do Supremo Tribunal da França dizendo exatamente isso, professor Laborde, que inclusive foi agora o próximo secretário de Segurança e Terrorismo da ONU, que foi eleito agora pelo Conselho. E o professor Laborde diz o seguinte: São Paulo é o coração do mundo.
né? Ou seja, é o coração, tudo acontece em São Paulo. Olha que coisa muito interessante. Isso um francês, que são extremamente conservadores, né? Um francês comentando. Então, São Paulo não adianta. A Avenida Paulista é o endereço universal. Não adianta achar que são vocês, não. Viu, Nova York? Não, Nova York tem a sua importância. Eu adoro Nova York. Eu, se eu pudesse, estaria lá em Nova York. Eu adoro Nova York. Acho até Nova York muito melhor. Aí eu discordo do professor Laborde, entendeu? Eu acho que Nova York é melhor do que São Paulo. Bom, em alguns sentidos também. Bom, mas a gente está vendo aí, realmente o número de pessoas é muito grande. Vamos ver se outros movimentos vão chegar até a Avenida Paulista. Mas é importante que você que está em casa, que você que de repente estaria pensando em passar por essa região nesse momento, faça outros caminhos, se esse compromisso realmente for inadiável, mas evite a todo custo essa região aqui da Avenida Paulista, porque realmente a coisa por aqui vai complicar, né, doutor? Já bloquearam, estão bloqueando a Avenida Paulista, né, nós estamos vendo aí que... olha, a sorte é que os sindicatos dos metroviários também não aderiram à greve. Pelo menos por enquanto não aderiram à greve. Pode ser que daqui para frente eles venham também aderir, ou seja... que pelo menos causou uma certa normalidade na cidade no período da manhã, né? Ontem nós tivemos várias estações fechadas, principalmente da Zona Sul, né? Fechadas para que não ocorresse depredação, essa coisa toda, porque geralmente quando isso acontece há as depredações naturais, né? Que os próprios manifestantes acabam fazendo, né? Bom, falando em sindicatos e manifestações, ontem a gente teve um tumulto muito grande também no sindicato dos motoristas de ônibus, né? Que acabou deixando feridos aqui em São Paulo, inclusive tem uma pessoa em estado grave internada, né? Se eu não me engano, ela está com traumatismo craniano, né? E é uma situação muito grave, que inclusive complicou a vida de muita gente. Logo pela manhã, os motoristas e cobradores fecharam algumas estações. Mais de 750 mil passageiros ficaram sem transporte ontem pela manhã, né, doutor Eduardo? Olha, o sindicato dos motoristas sempre foi um grande problema para o nosso país, principalmente para São Paulo. Sempre foi um grande problema. Tanto é verdade que em 2003, 18 integrantes do sindicato dos transportes foram presos, né, por enriquecimento ilícito, por formação de quadrilha. Temos aí em 20 anos de atuação do sindicato com 37 mil associados, é pouco, até perto do que muitos sindicatos representam, né? Nós tivemos 16 pessoas já morreram por conta disso. Então você percebe que são verdadeiros... Parece uma condição de máfia, são facções criminosas que se apoderam de um poder, de uma entidade, para poder efetivamente ter essa movimentação de massa, né? Ou seja, movimentar essa massa, né? E ao mesmo tempo poder praticar atos criminosos. Então isso ontem, o que aconteceu, na verdade é a briga da situação com a oposição. Eles foram, imagina que meia-noite é hora de fazer uma eleição. Né, é criar confusão, porque meia-noite não é hora de fazer uma eleição, pois o sindicato, porque eles fazem isso, na calada da noite elegem aquele grupo e aquele grupo se perpetua no cargo. Então esse que é o problema. A oposição veio para fazer a manifestação, tinham 800 pessoas mais ou menos, aqui próximo, aqui na Rua Vergueiro, tentaram entrar no prédio do sindicato, não conseguiram, e aí tem manifestantes que dizem que foram recebidos a bala, ou seja, as pessoas atiraram de dentro do sindicato contra os manifestantes que eram os opositores à atual diretoria. Né? Então, nós percebemos que é um sindicato extremamente complicado, sempre envolvido em crimes, sempre envolvido. Em 2010 também tiveram algumas apreensões de computadores. 2010 também, alguns foram presos, alguns dirigentes foram presos, acusados, inclusive, de execução, né, de execução de alguns dirigentes de sindicato. Então, você percebe que sindicato assim, nós não precisamos ter, você concorda? Ou seja, para que sindicato que, ao invés de fazer políticas trabalhistas, buscar por direitos dos trabalhadores que atuam, né? E eu estou falando em relação aos sindicatos, não estou falando da classe necessariamente de motoristas, porque são pessoas trabalhadoras, são pessoas que lutam, são os verdadeiros sobreviventes. Que estão exigindo os seus direitos. O grande problema é que são esses grupos que se apoderam e aí eles usam esses motoristas. Essa máquina é o que nós estamos vendo aqui na Avenida Paulista, ou seja, né? para fazer uma política que não é uma política, não são políticas públicas, mas sobretudo são políticas que efetivamente acabam voltando para o crime. Certo. Bom, eu vou fazer mais uma pausa na nossa conversa. Infelizmente eu tenho que encerrar o papo também com o doutor Eduardo, que está muito bom, mas é claro que fica abertíssimo o convite para você voltar, para que a gente continue avaliando esse momento que o nosso país está vivendo. Isso sem dúvida nenhuma. Estamos aqui repercutindo, falando muito sobre esse momento político histórico
democrático do país. Eu acho que isso que é importante, né? E vamos engrossar a participação popular nesses assuntos, nessas conversas. A gente está sempre aqui convidando todos os dias as pessoas a se inteirarem cada vez mais a respeito desses assuntos. A gente não pode ficar par, não. A gente tem que participar ativamente de todas as mudanças de preferências positivas também que estão acontecendo no nosso país, né, doutor Eduardo? Isso, sem dúvida nenhuma. Aí sim há uma legitimidade em relação às manifestações populares. Aí colocar a democracia para funcionar. Aí eu concordo e apoio, mas não é essa que está acontecendo. Tá certo. Contato do doutor Eduardo Leite através do Facebook, 500 Melhores Júris. Pode procurar que ele está por lá também. Obrigada, doutor Eduardo. É só mandar lá que eu estou aceitando todo mundo. Tá certo. Muito obrigada, doutor Eduardo. Eu que agradeço. Um ótimo dia para você, viu? Também. Obrigada.